torcida mais barulhenta do mundo é a torcida do Seattle Sounders. Eles vão jogar os 3 jogos da fase de grupos dentro de casa. Que privilégio, hein? As estrelas do espetáculo frente a frente, agora o cumprimento. Estreia, nervosismo, frio na barriga. Mas é tempo de Botafogo e é momento de mostrar que ainda é tempo de Botafogo. John é o goleiro, veste a camisa número 12. A linha de zaga tem Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barbosa e Alex Telles. Meio de campo com Arthur, Gregory, Marlon Freitas e Savarino. Lá na frente, Mastriani e Igor Jesus. Está a escalação, o campinho do Renato Paiva. E do lado direito, os disponíveis no banco de reservas. Gente pra caramba no banco. Muita gente, né, Roger? São 12. Quase... Hã? 12. Não, mais. Acho que 15. Vamos agora ao Seattle. Frey, Stephen Frey é o goleiro, veste a camisa 24. Linha de zaga tem o Roldan, Kim, Reagan, Inuhu, meio Vargas e o Christian Roldan. À frente, Ferreira, Rusnak e Kent. E o Musovski completando o ataque num 4-2-3-1 do Brian Schmetzer. A escalação do Seattle Sounders. A gente volta em 20 segundos. Copa do Mundo de Clubes é na Globo. Aqui é emoção. Glenn Nyberg é o árbitro, acompanhado de Mabod, os árbitros da Suécia. O quarto árbitro é da Nova Zelândia. O VAR é Marco de Bello, da Itália. E aí mostrando a salinha do árbitro de vídeo. A tecnologia aí no detalhe. Frey é o capitão do Seattle Sounders. Marlon Freitas é o capitão do Botafogo. Mais uma vez a arbitragem. O Andreas Soderski, também da Suécia, é o outro assistente. O Campbell Kirk é o quarto árbitro da Nova Zelândia. Agora toda a informação da arbitragem. A câmera aí. Essa câmera, é para quem tá em labirintite, é uma coisa, né? É. Não, mas a gente tá na câmera Spider-Cam. É, mas tem a câmera também do corpo do árbitro, né? Fica na orelha dele aqui, ó. Na orelha? É, no fonezinho. Aí na ponta da orelha tem uma câmerazinha. A gente vai ver essa câmera ao longo da transmissão. É uma câmera, uma novidade, né, da FIFA para essa competição. Se der certo, com certeza eles vão implementar para as próximas. Porque eles usaram no Intercontinental, que o Botafogo teste, jogou né? já como teste. E é importante também para eles verem, até para estudos. Olha ela aí, ó. No detalhe, ó. Na orelhinha ali, ó, do árbitro, como disse o Roger. Vai estudar, ver se o árbitro está bem localizado num lance e tal. Aí utiliza essas imagens aí dessa câmera corporal do árbitro para verificar, enfim, fazer diversos testes, muitas tecnologias, muita coisa nova nessa Copa do Mundo de Clubes. E todos os jogos dos times brasileiros você confere aqui na Globo. Hoje teve a estreia do Palmeiras, amanhã tem a estreia do Flamengo, na terça-feira tem a estreia do Fluminense e a partir de agora tem a estreia do glorioso, o atual campeão da Libertadores. Um ano mágico teve o Botafogo em 2024. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores. E agora chega para essa competição inédita, para ser mais um brasileiro nos Estados Unidos. Vamos embora pro jogo. A gente começa a contar a partir de agora essa história. Botafogo e Seattle Sounders. E vem o primeiro ataque, saiu o Frey para ficar com ela. Botafogo já apostando numa bola longa, visando o ataque lá na frente. Hoje com Mastriani e Igor Jesus. Ao lado do Roger Flores, do Maestro Júnior, que vão trazer análise, comentários e opinião ao longo do jogo. E o André Galindo está direto do gramado lá em Seattle para trazer mais detalhes para a gente. A resposta vem do outro lado, o John saiu, chutão para frente. Primeira rodada, fase de grupos, esse é o grupo B, que hoje teve Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, goleada do PSG por 4-0. É o próximo adversário do Botafogo, né, no dia 19, na próxima quinta-feira. Tá aí a primeira faltinha do jogo, cometida pelo Vitinho. Botafogo naquela escalação que o torcedor já conhece, ó, no detalhe a falta, empurrou ali por trás. Botafogo foi o time brasileiro que mais trouxe reforços, né, nessa janela extra visando a Copa do Mundo de Clubes. Foram 5 reforços, todos eles no banco de reservas. Então o Renato Paiva coloca aquela escalação que o torcedor botafoguense já está super acostumado e sabe de cor. Passando na sua tela, inclusive, a escalação do Botafogo. Bola longa, Alex Telles sai jogando à frente,
Savarino. Tentou achar por dentro ali o Mastriani. Volta. Marlon Freitas. Jair. Vitinho. E a gente tá ouvindo a torcida do Glorioso. Renata. Olha aí, Galindo. A torcida do Botafogo que está sendo ouvida aqui, o John Textor, o dono da SAF do futebol do Botafogo, ele conversou com alguns jornalistas antes aqui e ele disse o seguinte, que o torcedor tem que se acostumar com essas idas e vindas. A partir de agora será assim. O torcedor está lamentando que o Igor Jesus está saindo, o Textor confirmou que o Jair, zagueiro, também está saindo, mas não confirmou a saída do cuiabano, tá? Há um interesse do Nottingham Forest, mas o John Textor confirmou apenas, além do Igor Jesus, o Jair. Talvez o cuiabano possa ficar. Tu viu ali no detalhe o Renato Paiva. Assumiu em março o Botafogo, técnico português. Torcedor lá no começo com o nariz meio torcido para ele. Aí ele fez uma sequência boa de jogos. E chega, com certeza, o maior desafio da carreira dele. Essa competição internacional. Jair. O Botafogo, depois que virou SAF, né, Roger? Agora tem essas questões. Diferente do Montoro, que chegou, os garotos mais novos, né? Que aí já avisa uma questão de utilizar e depois revender, enfim. São outras estratégias, é um outro Botafogo que o torcedor vai se acostumando. É isso, Montoro, aí você tem o Jair que já chegou e já está saindo, você tem o Nathan Fernandes, você tem o Santi Rodrigues, são apostas em jogadores talentosos que estão despontando para realmente valorizar e fazer negócio, né? O Botafogo é uma SAF, quem comprou o Botafogo, o Textor, é um cara de investimento e ele está pensando, além de ganhar, como já ganhou muito, inclusive, em pouquíssimo tempo, mas também em valorizar o seu produto. Bola do Christian Roldan, aberta lá na direita, pode pintar o cruzamento. Seattle no ataque. Volta, recomeça pela linha de zaga. Kim. Trabalhando por dentro com Vargas. Primeiros minutos, primeiras movimentações das duas equipes em campo. E o Seattle trabalhando por dentro, boa jogada com Vargas. Alexander Barbosa para fazer o corte. Vitinho. Barbosa, Jair. Seattle pressiona essa saída de bola do Botafogo. Vitinho recebe, olha para frente, busca a melhor opção do passe. Bola longa. Marlon Freitas na hora de receber, teve um encontrão, tá valendo tudo isso, vem a bola do Seattle, a batida cruzada, John se esticou, ela vai saindo pela linha de fundo, apenas tiro de meta, aí no detalhe o Jesus Ferreira, camisa 9 da equipe do Seattle, que é comandada pelo Brian Schmetzer. De todos os técnicos que comandam as 32 equipes da competição, ele é o terceiro mais longevo, depois de Simeone e Guardiola. Esse cara tá desde 2016, sendo que antes ele trabalhava como auxiliar técnico, enfim, sempre presente na vida do Seattle há muitos anos. Renata, tem que ter uma atenção muito grande nessa saída de bola, porque os dois homens de marcação, né, principalmente o Christian Roldan juntamente com o Vargas, são jogadores que têm uma força nesse meio campo, exatamente como aconteceu, né? De bloquear para depois repropor a jogada com velocidade de cima da defesa do Botafogo. O Botafogo tenta recuperar a posse. Pim. Reagan. Pressionado pelo Arthur, fez o passe com Kent aqui pelo lado esquerdo, pressionado pelo Vitinho, deixou o Vitinho no chão. Vargas. Passe à frente com o Rusnak, erra o Seattle, o Botafogo recupera e tenta agora um contra-ataque na velocidade, erra também o Glorioso. Vargas olha para um lado, para o outro, Kent. A arbitragem está parando e marcando a irregularidade. Foi uma bronca ali o Gregory. Renato, e em relação a essa saída confirmada pelo Textor do Jair, além do olhar, né, minucioso do scout do Botafogo para contratar um zagueiro muito promissor, tem a sorte também, né? Porque ele é contratado para ser reserva do Bastos. O Bastos volta de lesão no Campeonato Carioca, se machuca novamente e ele entra muito bem. E aí a valorização do Jair vai... Jesus, saiu John para ficar com ela. Completa aí, Roger. A valorização do Jair em pouquíssimo tempo é absurda, né? E para qualquer investidor é delicioso. Gregory recupera, já coloca a bola pro Vitinho aqui do lado direito. Uhul. Importante demais o Botafogo iniciar bem, vencer hoje o Seattle, porque pela frente vem PSG e Atlético de Madrid.
Savarino foi o último a chegar, né? O último a integrar a equipe. Fez menos treinos do que todo mundo que chegou desde o início, obviamente, né? Estava representando a sua seleção na data FIFA. Mas é tão importante esse 10, né? É tão importante esse jogador para esse funcionamento do que pensa o Renato Paiva do Botafogo, que chegou e, obviamente, titular para o jogo. Vitinho, lembrando que o Savarino tá vindo de lesão recente também, né? Sempre uma preocupação a mais. John. Renata. Fala aí, Galindo. Sobre o Savarino, há sondagens pelo jogador e também pelo meio-campista Gregory, tá? Neste momento, há clubes interessados. São dois caras que chamam a atenção o tempo todo, né? Lembrando que a próxima janela abre no dia 10 de julho. Que é isso, gente? Alguém vai parar esse homem, não? Ó o Vargas. Carregou, trouxe pro meio, abriu o lado direito. Pode vir a batida pro gol! Meu pai do céu. Bateu bem demais o Roldan. Se esticou todo o John. Agora, ninguém parou o Vargas, né? Ele veio aqui pelo lado esquerdo. Olha aí o camisa 18. Trouxe por dentro. Fez o passe lá na direita, ó, livre. E a finalização pro gol. Quase, quase, maestro. Esse é um jogador que precisa ter uma certa atenção, porque além dele fazer bem, né, a parte defensiva, ele tem esses inserimentos com a bola nos pés, né? Além disso, a gente viu a velocidade, né, com que ele saiu, né, da sua intermediária, entrando na intermediária do Botafogo. O Alexson Roldan, ele é um lateral que sobe muito, né? 28 anos, 1,78 m. Nessa competição dos Estados Unidos da MLS são 14 jogos, então a gente vê a importância dele no clube, né? Que tá desde 2018. Ele é irmão do Christian Roldan, meia. Eita, falta dura agora em cima do Vargas, hein? O Gregory fala que não, conversa lá com o árbitro. Vamos ver de novo. Você vê que ele tenta tirar o pé, né? É o Alex, ele recolhe. Chega um pouquinho atrasado, né? É o Alex Telles. Ele tirou o pé ali. Ele recolheu depois que bateu, Não, né? Sim, mas pelo menos recolhe, né? Mas teve a falta, isso é óbvio. É porque às vezes ameniza. Quando o árbitro vai pensar se vai dar cartão ou não, às vezes ameniza, né? E às vezes também é o Botafogo muito acostumado a jogar dentro do seu campo, né? E aí você até acostumar com o tempo de bola, como ela bate na grama diferente, né? E isso leva alguns minutinhos. Tava falando do Alex Roldan, que é irmão do Christian Roldan. O Christian é mais velho, né? Tem 38. O Alex tem 28. A diferença de idade deles é bem pouquinha. Eles ainda têm um irmão mais velho que também trabalha na MLS, no Los Angeles Galaxy, mas ele não é jogador, ele é preparador físico lá do clube. Então são 3 irmãos que vivem de futebol americano. Arthur. E agora falta em cima do Arthur. Vargas tomou e devolveu, né? Savarino, Alex Telles. Tá falando no Rio Camaronês, Roger. Ele foi titular no Brasil e Camarões, lembra? A Copa do Mundo de 2022 que a gente perdeu? Até porque a gente colocou um time reserva, né? Foi aquele jogo que o Alex Telles se machuca e sai da Copa. O Camaronês foi titular em todos os jogos da Copa de 22. Bola boa, Igor Jesus, vem o Botafogo! E chegou a marcação fazendo o corte. Vitinho vai pintar o cruzamento, Mastriani pelo alto na disputa. Arthur pegou mal nela. Melhor lance do Botafogo no jogo. Essa bola lá dentro. Que recuperação do Kim. Se jogou no último centésimo de segundo, ó. De repente... Mas não, chegou perfeito o Kim, né? Fez certinho também o Igor Jesus. Não dava para acelerar. Você vê que a passada tá acompanhando a projeção da bola. E o Kim chega para fazer o corte perfeito, né? O bloqueio. E você vê que o cara ficou 2 jogos fora, mas voltou com tempo de jogo, né? E com tempo de bola. Tá voltando de lesão, zagueiro de 35 anos da Coreia do Sul. Jogador de Copa do Mundo também, de seleção. Copa do Mundo de Clubes é na Globo. Aqui é emoção. Betano. Abra sua conta em betano.bet.br. Fala aí, Galindo. Agora há pouco, o Renato Paiva estava bastante chateado, especialmente com os volantes do Botafogo. Reclamando bastante o técnico português do Botafogo. Tá nada satisfeito, né? Ó, o Igor Jesus tentando agora uma jogada em velocidade para acelerar o jogo. Mastriani já tá lá na frente, Arthur também. Savarino.
Gregory. Vitinho recebeu, já olhou para dentro da área, vai pintar o cruzamento. Tinha o Mastriani, tinha o Igor Jesus, o corte foi feito pelo Reagan. É arremesso lateral que favorece o Botafogo. Aí a torcida do Seattle. Torcida do Seattle. Você viu ali no escudo, na blusa da torcedora, né? E vê no escudo também ali no placar. Uma torre. Olha, essa bola passou, Igor Jesus quase voltou. Na raça, né? Recuperou. Bola aberta lado direito, Vitinho vai pintar o cruzamento. Tem 2 do Botafogo dentro da área. Tentou pegar. O Savarino não bateu nela como gostaria. Essa torre no escudo, né, do Seattle Sounders é um ícone da cidade. A Space Needle. Foi construída em 1962, 184 metros de altura tem essa torre. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Quem for a Seattle um dia tem que conhecer aquele ponto turístico que não pode faltar. Jogada boa, hein? Savarino vai pintar o cruzamento. Igor Jesus defendeu Frei. Caiu bem, seguro, firme para fazer a defesa do cabeceio. Vê que a improvisação ela é importante para que você possa furar um bloqueio como aconteceu agora, né? Bom passe de calcanhar e depois um ótimo cruzamento do Savarino. Comentários, análise e opinião do Maestro Júnior, do Roger Flores. Primeiro dia de Copa do Mundo de Clubes aqui na tela da Globo. Você vai conferir todos os jogos dos brasileiros. Amanhã tem estreia do Flamengo. Terça-feira tem estreia do Fluminense. E jogos também de outras equipes super legais, super grandes mundialmente. Você vai conferir aqui na tela da Globo também. De novo, né? No momento que o Frei faz a defesa. Arlon Freitas. O passe não saiu tão bom, né, ali pro Gregory, mas ele conseguiu corrigir. É por isso que o Renato Paiva não tá tão feliz assim com esse meio de campo. Arlon. Jair. Bola do Jair pro Vitinho. Barbosa. Gregory. Alex Telles, tem o Savarino passando, o Igor Jesus é opção também, Savarino trabalha de costas, marcado por ali, ele recomeça pela linha de zaga com o Jair. Bola do Jair pro Vitinho, movimentação aqui do Arthur, Marlon Freitas recebeu, o Seattle começa a deixar espaço, bola lá pro outro lado, a batida pro gol, Frei defendeu! E depois a zaga do Seattle ficou meio sem saber o que fazer, né? Que batida linda do Alex Telles pro gol e que defesaça do goleiro Frei. Boa jogada, essa inversão do Marlon, né? Ela é sempre perfeita, né? E a batida do Alex é melhor ainda. E você vê quem tá batendo é o Alex e quem tá aqui no rebote já pertinho do goleiro do lado direito é o Vitinho. O Renato Paiva dando muita liberdade para os laterais, está segurando mais o Gregory como terceiro zagueiro. E aí você consegue botar por dentro o Savarino e o Arthur para trabalhar essa bola com um pouquinho mais de qualidade, né? Então o Botafogo começa a se posicionar melhor, até porque a dura que o Renato Paiva deu nos volantes surgiu o efeito. Olha como é que eles estão marcando mais em cima. Ó, de novo a roubada de bola, hein? Mastriani tenta ganhar no corpo. E é isso, né? O Botafogo com troca de passes interessante ali, principalmente de forma veloz, começa a achar espaço. Os caras começam a ficar meio perdidos ali com a movimentação. Vamos chegando aos 15 minutos. Primeiro tempo, 0 pro Botafogo, 0 também pro Seattle Sounders. Roubada de bola linda do Igor Jesus. Já fez o passe, Savarino perdeu, errou. O Seattle tenta agora o contra-ataque. Esse aí é o Rusnak. Tem um quente aqui aberto pelo lado esquerdo. Mais 2 opções à frente, como Vargas, como Ferreira. Jesus Ferreira pode vir a batida, ajeitou. Tem 3 dentro da área, 4, a batida pro gol, pra fora. Jesus Ferreira, camisa 9, o homem é perigoso, não pode deixar ele gostar do jogo. Mas quem deu a possibilidade para que ele pudesse puxar essa bola para dentro foi a passagem do lateral. A gente vai ver, né? Tá vendo? Puxou, a marcação foi e ele pegou de canhota. Se tem direção, ia complicar a vida do John, hein? O Maestro, a complicação é ali no meio campo. Quando o Igor Jesus roubou a bola, todo mundo ultrapassou, né? E aí o Botafogo perdeu com o Arthur ali por dentro. Aí ficou um buraco e mais uma vez teve liberdade para construir aqui pelo lado esquerdo e a bola chegou para finalização do lado direito. O Botafogo tem que estar bem postado, só fazer ultrapassagem depois que tiver a confiança necessária, senão fica muito aberto. Eu acho que a confiança até tem, né? Tem que acertar esse passe, né? Para exatamente a jogada não deixar de acontecer. Mastriani, Alex Telles.
Bola lá pro outro lado. Agora Marlon Freitas. Marlon Freitas, bola esticada lá na frente, forte demais, ela vai saindo pela linha de fundo, apenas tiro de meta. Só para completar a informação, né, pra gente conhecer mais o Seattle Sounders, estava falando do escudo, né, dessa torre. Olha que coisa linda, gente, esse estádio. Inclusive, tinha muita gente falando que essa parte de cima era igual o Newton Santos, né, o torcedor do Botafogo brincando, a gente tá jogando em casa e tal, que não sei o quê, porque a parte de cima do estádio parece, lembra um pouquinho, pior que lembra mesmo. Formato de ferradura, você viu que tem o lado norte ali, o extremo norte aberto, né? Pra ter esse horizonte, assim, da cidade. Belíssimo. Esse estádio que vai receber jogos da Copa do Mundo no ano que vem, 2026. Fala aí, Galindo. Era o que eu queria chamar a atenção. Um povo daqui que curte muito esportes, né? Tem o seu time de beisebol, tem o seu time de futebol americano e está ansioso também para o ano que vem, porque esse é um dos 5 estádios que estão servindo à Copa do Mundo de Clubes que servirão para a Copa do Mundo de Seleções. Vai ser legal demais. Regan. King. Bola longa do zagueiro, tentando conectar o ataque ali com o Jesus Ferreira. Marlon Freitas fez o corte, o Botafogo tenta responder, lado esquerdo. Marlon Freitas coloca no chão, organiza, volta com Alex Telles. De novo com Marlon Freitas, Alexander Barbosa. Gregory. Olha os dois aqui, ó, Savarino e Arthur por dentro, né? Vitinho aqui bem encostado na linha e do outro lado lá o Alex Telles. A aproximação dos meias é muito importante para que esse Botafogo crie essas associações ofensivas, para que jogue perto de Igor e de Mastriani. Você viu o lance agora, né? Quase deu certo. A bola que era para quebrar linhas e chegar lá na frente do Arthur, mas a marcação do Seattle Sounders estava ligada. E é isso, essa torre que fica dentro do escudo, que estampa o escudo do Seattle, foi construída para a Feira Mundial de 1962, levou 13 meses para ficar pronta. A gente lembra que os anos 60 foram marcados pela corrida espacial, né? Olha a câmera do juiz aí, ó. A gente vê no detalhe a visão do árbitro. Gostou do inglês do Marlon ali? Eu não vi. My first foul. Eu não estava olhando. Leitura labial até em inglês. Entendi. Tipo, é minha primeira falta. Exato. Perfeito. Estava olhando aqui as minhas anotações. Vamos chegando aos 19 minutos. Estudou bem o Marlon, né? Fez um cursinho antes. Pô, todos eles, né? E você também, né, Roger Flores? Chegando aos 19, 0 para o Botafogo, 0 para o Seattle. A estreia do Botafogo, Grupo B, que hoje teve Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. O PSG goleou 4-0. Christian Roldan, bola aberta lado direito. Jesus Ferreira sempre partindo lá na frente. O Alexander Barbosa já está de olho nele o tempo todo. Vargas, Roldan. Uhul. Kent. Vitinho pressiona, marca duro. Kim foi bronze com a Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de 2012. O Brasil foi prata naquela ocasião. Corte feito pelo Jair. Jesus Ferreira. Olha o cara. Rusnak. Livre sozinho. Não pode. Pegou com a canhota. Sorte que ele não pegou bem. Do jeito que ele gosta. E não é a primeira vez que um jogador do Seattle Sounders fica ali sozinho em condição de perigo. Olha que legal a festa da torcida. Cidade vivendo um momento histórico, um momento tão esperado. Tão legal você participar da competição. Aí você participa da competição dentro de casa, no seu estádio, no seu clube participando. E os 3 jogos, né, em casa. Os 3 jogos em casa. De certa forma é uma certa vantagem, né? Total. A gente lembra que o gramado era sintético, né? E a FIFA não deixa. A FIFA falou, não, todo mundo vai ter que trocar. E aí eles trocaram para grama natural. Bola do Gregory. Lá pelo lado esquerdo com o Alex Telles. Correu, mas não conseguiu chegar. Fala aí, Galindo. E assim será na Copa do Mundo do ano que vem também, né? Já que parte dos estádios servem também ao futebol americano, que tem piso artificial, mas há uma decisão da FIFA que todos os jogos da Copa do Mundo, assim como da Copa do Mundo de Clubes, em gramado natural. O River Plate também vai fazer 2 jogos aqui, contra o Urawa Red Diamonds e também contra a Inter de Milão. A gente viu o Alex reclamando. Como eles molharam bastante, o Galindo pode até confirmar com a gente,
A bola está muito rápida, então não dá para você dar esse passe muito na frente. Você precisa, né, ajustar esse passe para que seja em cima ou então um pouquinho só na frente. Senão aconteceu como agora, do Gregory tentando dar esse passe para o Alex Telles. Bem observado, maestro. Muitos estádios, né, tinham grama sintética, tiveram que trocar e estava todo mundo na expectativa para saber como estariam, quais seriam as condições, né, desses gramados. Alexander Barbosa, bola longa demais. Copa do Mundo de Clubes, é na Globo, aqui é emoção. Budweiser, quer ganhar prêmios exclusivos? É só participar do Bolão Bud. Uhul, pressionado ali pelo Arthur. Volta com o Vargas. Vargas inverte a jogada, coloca lá na direita com o Alex Roldan. Muito bom jogador, o Alex Vargas, né? Que veio da base. Bola esticada lá na frente, quase que o Vitinho e o Jair se enrolam, hein? Categoria do Jair agora, hein? Gelado no lance. Alexander Barbosa. Eita, deu ruim agora a troca de passes ali do Gregory com o Marlon Freitas. Você viu como é que a bola corre? Se não der ela no pé, vai ficar difícil. Perfeito, maestro. Tem que ficar ligado. Christian Roldan. O Snack. Snack tá na direita, tá na esquerda, tá por dentro. Flutua muito. Bola boa pro Ferreira lá na frente. Marcado pelo Alexander Barbosa. Alexander Barbosa, levanta, Ferreira, levanta. Tudo certo já entre os dois. O Barbosa hoje tem uma missão difícil, né? Que é marcar o Jesus Ferreira. Fala aí, Galindo. Confirmando aí para o Júnior e faz todo sentido. Esse gramado aqui nem sistema de irrigação tem, mas foi molhado, tá com grandes mangueiras, pelo menos 3 vezes, 1 hora antes do início do jogo. Boa. Valeu, Galindo. Direto do gramado. Vivendo o Botafogo desde que o clube chegou nos Estados Unidos, acompanhando todos os detalhes. O Jesus Ferreira, só para falar um pouquinho mais desse camisa 9 do Seattle, né? 24 anos, foi reforço, como a gente já falou, para essa temporada. Nasceu na Colômbia, se naturalizou norte-americano. Ele nunca foi chamado para a seleção colombiana, por isso já representou algumas vezes a seleção dos Estados Unidos. Inclusive jogou a Copa do Mundo de 2022 no Catar, estava lá. Ele que é filho do Davi Ferreira, né? Campeão da Copa América de 2001. Ex-atleta colombiano. Ferreira. Bola na direita. Passamos dos 24 ao primeiro tempo. Estreia do Glorioso. Christian Roldan. Ferreira. De novo com o Roldan. Reagan. Nuhu. Vargas. Pressionado pelo Arthur. Vai fazer pressão lá em cima também o Igor Jesus. É o goleiro Frei. Kim. Bola longa. Alexander Barbosa pelo alto na disputa. Sobra de Marlon Freitas. Arthur. Gregory. Marlon Freitas. Alex Telles está pedindo. Bola para ele mesmo. Já tem 2 do Botafogo dentro da área. Marlon Freitas. Savarino. Passe do Savarino para o Gregory. Gregory conhece bem esse Seattle Sounders. Jogou no Inter Miami, jogava MLS. Jair. Assim como o Savarino jogou também. Os jogadores do Botafogo já atuaram na competição norte-americana. Jair pressionado, volta, recomeça tudo de novo com o goleiro John, eleito o melhor goleiro da Libertadores e do Brasileirão de 2024. Bola longa do John, Nuhu de cabeça para fora, é arremesso lateral que favorece o Botafogo. Gregory. Jair. Alexander Barbosa. Barbosa para o Alex Telles. Tem ali pertinho o Savarino. Igor Jesus faz a movimentação também. Igor. O Seattle Sounders fechadinho ali, ó, com as suas linhas, só acompanhando a movimentação do Botafogo, tentando não dar espaços. Jair. Barbosa. Alex Telles. Volta.
com o Alexander Barbosa. Agora o Botafogo com mais dificuldade de chegar lá na frente, né? Arthur trabalha por dentro com o Gregory, avança o Botafogo, Savarino recebeu, ajeitou, trouxe por dentro, fez o passe para o Arthur dentro da área, encara a marcação do Nurru. É o Botafogo dentro da área, buscando o primeiro gol do jogo. Gregory, que é isso? Nurru derrubou o Arthur. Um lance sem bola. Não entendi, foi nada. O árbitro estava com cartão na mão? Acho que ele deu o cartão, né? Importância, às vezes, de você recuar um pouquinho, né? O Botafogo estava todo posicionado no campo ofensivo, né? Seattle todo atrás da linha da bola. E essa bola... lance, Roger. Empurra daqui, empurra dali. Juvenil no Ru, hein? Na cara do juiz. A câmera. Esse foi o ângulo que o juiz viu o lance, ó. Ele já tinha pedido pra parar. Tu viu a mãozinha dele? Tô vendo. Ou seja, ele estava desde o início vendo. Por mais que a bola não tivesse ali, é isso, né? O árbitro tem que ter uma visão 360, é uma loucura. Você acha que o árbitro não tá vendo? O árbitro tá vendo tudo. E agora a gente também. A gente não perde nada, Roger. Ó, pintou o primeiro cartão amarelo, só para explicar sobre cartões, né? Os cartões vão até as quartas. Aí depois das quartas de final que os cartões são zerados. Bom, o Frei coloca 3 na barreira. E a suspensão é aquela normal que a gente conhece, né? A cada 2 cartões, uma suspensão. Tem falta pro Botafogo. Alex Telles da cobrança com a canhota de cabeça! O primeiro gol do Glorioso na Copa do Mundo de Clubes! O Botafogo abre o placar em Seattle. Jair beija o escudo depois da cobrança perfeita do Alex Telles com a canhota. De novo pra você, ó. O Jair subiu mais alto, sozinho, sem marcação. Cabeceou, não deu pro ídolo Frei. A bola tá no fundo da rede. É gol do Botafogo, é gol do Glorioso. É tempo de Botafogo, Maestro Júnior. É incrível, né, Renata? Você vê uma jogada que já estava morta, né? Que a jogada estava sendo reconduzida pelo Botafogo. O Nurru faz uma falta e depois a batida do Alex. Muito oportunismo do Jair. Nurru faz a falta, toma o cartão e na sequência gol do Botafogo. Nurru, é gol do Botafogo, Roger! Botafogo melhor na partida, já merecia ter aberto o placar, né? Alguns vacilos ali atrás, cedeu 2, 3 finalizações para o Seattle, mas é melhor o Botafogo. Bola esticada. O Seattle tenta responder imediatamente. Quente. Aqui do lado esquerdo. Marcação é do Arthur em cima dele. Nurru já passou. Aí o camaronês volta por dentro aqui com o Vargas. A opção é do Rusnak. Completa aí, Roger. Não, é isso. O Botafogo faz boa partida. Encaixou a marcação, né? Olha só, Gregory e Marlon dividindo, chegando todas em cima, né? Não deixando mais esse time do Seattle jogar. E depois que encaixa a marcação, conseguiu levar vantagem no setor ofensivo, né? Consegue botar todo mundo encaixado lá na frente. E aí começa a trabalhar melhor a bola. Mas é isso, né? O gol sai numa bobeira desse aí do camaronês, que faz uma falta sem bola, toma um cartão amarelo. E o Alex bota na cabeça do Jair para fazer 1-0 fogão. O Maestro, se lembra no início da transmissão que a gente estava falando sobre nervosismo, frio na barriga, que você falou que uns sentem mais do que outros e que o Jair seria um desses. Mas acho que depois que o juiz apita, o nervosismo vai embora, né? Lembrando que em 20 jogos, esse é o primeiro gol do Jair com a camisa do Botafogo. A gente viu, inclusive, num lançamento que aconteceu, que ele fez um corte, depois driblou, né, o adversário numa zona perigosa. Isso é confiança. E a partir desse momento não tem mais o que ficar nervoso, né? É isso, o juiz apitou, passou o nervosismo, começa o jogo. Parece que já jogou Copa do Mundo de Clubes há muitos anos. Ó, Arthur e Nurru, essa briga tá boa, hein? Quente. Tentou trazer por dentro, corte feito. Ali pelo Gregory, alguém sentiu, hein? É o Arthur? Ó, confirmando então o cartão amarelo para camisa 5 da equipe do Seattle Sounders.
bola da competição ficou bonita, né? Com as cores da bandeira dos Estados Unidos. Tem as estrelas da bandeira ali também. Ficou bem legal. Estádio de Seattle, capacidade para 69 mil torcedores. Arremesso lateral já cobrado. Tudo certo com o Arthur, né? Já tá de pé. Jair, bola direto para fora, apenas arremesso lateral. A gente tá vendo no detalhe dos jogadores em aquecimento, né? 5 por vez. Mais o preparador físico ali. São as regras da competição. Ô, Renata. Fala aí, Galindo. E esses 5 primeiros estão, por exemplo, o Santi Rodrigues, que fez ótima sessão de treinamentos, e também o Arthur Cabral, centroavante, 28 anos, que veio do Benfica de Portugal. É isso, né? Uma das 5 contratações. E legal essas contratações terem chegado agora, né? Porque podiam chegar só dia 10 de julho, por exemplo. Mas é bom chegar agora, por mais que seja uma galera que precise ainda de minutagem, entrar em sintonia. Que chegue logo, né? O quanto antes, melhor. Quente. O Snack. Trabalha por dentro, boa troca de passes, achando o Quente de novo lado esquerdo. Vai pintar o cruzamento. Jair para fazer o corte e arremesso lateral. É o autor do gol do Botafogo. Tá vencendo por 1-0. O Ru buscando o Rusnak. Marcado, pressionado. Os jogadores do Botafogo estavam querendo ali o último toque do jogador do Seattle. Já cobrou o arremesso lateral. Arthur manda para longe. Passamos dos 33. Primeiro tempo, é a estreia do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes. 1 para o Botafogo, 0 para o Seattle. Amanhã às 10 da noite tem Flamengo e Esperança da Tunísia. Com Luiz Roberto, Maestro Júnior e Roger Flores. É a estreia do Mengão na competição. E na terça-feira o Fluminense estreia contra o Borussia Dortmund. A bola rola 1 da tarde com Everaldo Marques, Paulo Nunes e Caio Ribeiro. Vargas. Reagan. Reagan por dentro com o Rusnak. O passe para o Christian Roldan. Pressionado. Na pressão deu certo. O Botafogo recupera. Parte para o ataque de novo. Querendo o segundo do jogo. Igor Jesus abriu o lado esquerdo. Savarino. Cruzamento feito. Fez o corte. O Roldan. E aí faltaram opções lá dentro, né? Tinham 6 jogadores do Seattle contra 2 do Botafogo. Quente. A bola saiu. É arremesso lateral que favorece a equipe da casa. Ô, Renato, olha que legal. Eu recebi uma mensagem aqui do Magrão, lembra? Meio campista do Corinthians. Claro, legal. Tá na nossa audiência. O Magrão trabalhou 3 anos, né, no Seattle, né? Ele estava falando a respeito do Vargas, né, que é da seleção sub-20 do México, dizendo que é uma grande revelação. Um dos nomes, né, pra gente ficar de olho aí pro futuro. Ferreira. Vargas tem apenas 19 anos. Nasceu no Alasca, mas naturalizou-se mexicano. Tem 15 jogos nessa MLS, 1 gol e 1 assistência. Passando hoje como titular o camisa 18 do Seattle. Bola por dentro, Quente. Marcado pelo Marlon Freitas. Jesus Ferreira abriu o lado direito. Boa troca de passes, vai pintar o cruzamento. Teve o desvio no Alexander Barbosa. O Ru para ficar com ela aqui do outro lado. Christian Roldan. O Ru. Roldan volta com Reagan. Movimentação do Seattle. O Botafogo pressiona e tenta recuperar. O Vargas foi um dos jogadores mais jovens, né, a estrear numa MLS, numa competição norte-americana. Ele estreou no profissional com 15 anos. É impressionante. Serviu a seleção de base dos Estados Unidos, mas escolheu a seleção mexicana para seguir carreira. Gregory. 1 pro Botafogo, 0 pro Seattle. Faltando menos de 10, mais os acréscimos aí para acabar o primeiro tempo. Marlon Freitas. Alexander Barbosa.
Savarino ajeita de peito ali para o Marlon Freitas. Bola aberta com o Alex Telles. Passe à frente para o Igor Jesus. Teve o desvio e arremesso lateral que favorece o Botafogo. Marlon. Barbosa. Igor. De novo com o Marlon. Bola longa do Marlon Freitas buscando o Arthur. Tentou para cima do Nurru. Protege. Toca atrás com o Reagan. O zagueiro sai jogando para frente, mas o Gregory chegou ali para ficar com a bola. Marlon Freitas. Bola do Marlon por dentro com o Savarino. Marlon. Gregory. O Gregory pro Arthur. Contra o Nurru. E aí? Teve toque no braço, né? Mas tem que olhar, porque se ele botou a mão na bola de propósito, é isso que o Arthur tá falando. É cartão amarelo novamente, expulso o Nurru. Se foi sem querer, se ele caiu e a mão de apoio, não. Mas tinha que ver direitinho esse árbitro. Você viu que a reação foi instantânea ali do Arthur, né? Imediatamente, assim, ele reclamou. Eita! E o VAR não pode chamar, né? Porque seria para um amarelo. Exato, só pode chamar em caso de vermelho. Mesmo sendo o segundo amarelo que causaria a expulsão, para segundo amarelo o VAR não pode se intrometer. Vamos ver agora, que eu acho que é o lance. Olha aí, Roger. Não, é o lance do Kent no Arthur. Kent chegou quente, hein? Cara, sério. Eu sabia que uma hora ia ter essa piadinha mequetrefe. Uma hora dessa. Caçado o Arthur em campo, hein? Ryan Kent. Reforço para essa temporada. Inglês. É o cara que mais rodou esse mundo desse time aí do Seattle Sounders. Jogou no Freiburg da Alemanha, jogou no Rangers da Escócia, jogou no Fenerbahçe da Turquia. Experiência internacional absurda, fez base no Liverpool. Ryan Kent só tem 28 anos, parece que esse cara tem 50, né? Já fez tudo isso, 28 anos, 1,76 m, tem 10 jogos nessa MLS. Bom corte do Alexander Barbosa, Savarino não conseguiu aproveitar. Reta final do primeiro tempo, 1 para o Botafogo, 0 para o Seattle. Ferreira, Kim. Bola do coreano à frente. Ficou forte ali pro Musovski. Quase não falei o nome do Musovski no jogo. Tá ali na frente o centroavante, quase não recebe nenhuma bolinha. Bola do Arthur pro Igor. Igor protege, marcado pelo Reagan. Volta com o Marlon Freitas. A ideia foi ótima, né? Eu tava já falando um bolão, já vendo a bola chegar lá na frente. Mas o Nurru fez bem ali o corte. O Snack. Em velocidade tenta agora a equipe da casa, o Seattle. Ryan Kent, lado esquerdo, tirou do Gregory, levou no fundo, vai pintar o cruzamento. Afasta o perigo de cabeça Alex Telles. Na sobra Vargas. Tava voltando de impedimento, né? Por isso que ele nem foi na bola. Desistiu ali do lance, obviamente. Botou leitura ali do companheiro. Christian Roldan. Bola aberta, lado direito. Volta com o Christian Roldan. Vai tentar levar na jogada individual. Ó. Passou no meio de 2. Cruzamento rasteiro. Alexander Barbosa. E depois John para ficar com ela. E aí o árbitro tá dando falta de ataque, né? Ali em cima do goleiro John. Maestro Júnior, vamos chegando aí aos 40. E o primeiro tempo do Botafogo. Vai precisar melhorar toda vez que rouba a bola, né? A gente acabou de ver uma jogada 2 minutos atrás de um excelente desarme do Barbosa, que depois o Savarino não deu continuidade, né? Vai precisar aprimorar um pouco isso no segundo tempo, porque está conseguindo roubar essa bola, mas está perdendo em seguida. E isso é exatamente por quê? Porque o adversário está saindo, organizando. Quer dizer, se você roubar essa bola, ele vai ter uma dificuldade maior, porque os 2 laterais principalmente estão na frente. Os homens de meio estão aparecendo. Vai precisar acertar esse passe para melhorar mais ainda. Vendo o jogo para você, Maestro Júnior, Roger Flores. Fala aí, Roger. E o Botafogo recuou um pouquinho, né? Baixou um pouquinho a linha de marcação e está deixando a equipe do Seattle jogar, principalmente os 3 de meia. E é o setor de criação, onde os caras pensam o jogo. O Vargas, o Roldan, o Christian Roldan e principalmente o Rusnak, que é o cara que pensa, que flutua. Então, se não marcar eles em cima, se não pressionar, que foi aquela primeira reclamação do Renato Paiva, principalmente em cima do Marlon e do Gregory, né? Para pressionar, principalmente se receber de costas, que é a possibilidade de roubar a bola e sair, deixar 2, 3 jogadores para trás. É isso que o Botafogo tem que voltar a fazer.
Minutos finais do primeiro tempo em Seattle. 1 para o Botafogo, 0 para o Seattle Sounders. Alex Roldan. Ô, Renata. Fala aí, Galindo. Em vários momentos, o lateral direito Vitinho, camisa 2, o Botafogo, colocando as mãos, as costas. O Matheus Ponte foi ali para o aquecimento, o lateral direito reserva. E no grupo que está aquecendo agora, o Joaquim Correia, que chegou recentemente da Inter de Milão, está sendo pedido uma atenção especial no aquecimento do Correia. O torcedor do Botafogo está na expectativa, né, na estreia desse jogador. Mas vamos rever o lance, essa falta aí do Gregory. Puxou, né? Falta clara. Alexander Barbosa na briga com o Ferreira. Melhor pro Barbosa, mas depois saiu jogando errado. Não soube aproveitar. O Seattle tá com a bola, vai pintar o cruzamento pra dentro da área. Batida pro gol, pra fora! Olha, o Rusnak já perdeu umas 3 oportunidades. Ele não é de desperdiçar tanto assim não, hein? Tá vendo, Renata? Outro desarme, quando você vai propor a jogada, né? Termina o adversário roubando e ele criando uma situação de perigo. A gente tá falando do artilheiro. Não, e o Christian Roldan, que é um jogador que também pensa junto com o Vargas. E aí essa bola chega com qualidade no atacante. A gente viu ele se lamentando. O Rusnak é o artilheiro do time na temporada, com 8 gols em 20 jogos. Baixou um pouquinho a intensidade do Botafogo depois do gol. Não pode, até porque o Botafogo precisa de um saldo importante. Então tem que continuar essa pressão no homem da bola para poder roubar um pouquinho mais e jogar no campo ofensivo. Bola longa do Alexander Barbosa, sem destino. O Seattle responde, tenta empatar ainda nesse primeiro tempo. Ryan Kent por baixo. Ali foi bem o Gregory. Savarino sai jogando com o Alex Telles. Tem opção à frente. Vem o Botafogo. Astriani já tá lá dentro. Alex Telles com Igor Jesus. Bola do Igor. Gregory, tem o Vitinho aberto aqui na direita. Arthur se movimenta para receber essa bola. Boa movimentação do Arthur. Levou no fundo, encarou a marcação. Volta com o Vitinho, vai pintar o cruzamento buscando o Igor Jesus! Gol do Glorioso! É gol do Botafogo! É gol de artilheiro! De quem tá se despedindo, gol de Igor Jesus, camisa número 99, o torcedor beija o escudo, aquele 2-0 para terminar o primeiro tempo aliviado, a comemoração do Igor, de novo o replay, o lance, a movimentação perfeita do Arthur aqui pelo lado direito, né, trabalhando com o Vitinho, cruzou, Igor Jesus cabeceou no cantinho esquerdo do goleiro Frei. E na disputa com o Kim, hein? Zagueiro, difícil de marcar. A comemoração que vem do banco de reserva. É o segundo gol do Botafogo. Grito da alegria, da felicidade de quem fez o segundo gol, Roger Flores. Segunda oportunidade dele por cima, né? De cabeça. Primeiro ele gira o pescoço e o Frei vai fazer boa defesa. Agora ele encaixa melhor, né? Tá de frente, bota a testa na bola. Botafogo, de repente, no seu pior momento, encontra o segundo gol. Gol importantíssimo para ir pro vestiário, acertar algumas coisas e pro segundo tempo vir com um pouquinho mais de força para tentar ampliar. Margem tem para isso. Jogadores tem, time tem. É o que o Botafogo precisa. Fechar essa primeira rodada do grupo com uma margem muito boa de saldo de gols à frente do Atlético de Madrid. E se o Rusnak do outro lado, que é o artilheiro do Seattle, já teve algumas oportunidades e não conseguiu converter em gol, o artilheiro do Botafogo, que é o Igor Jesus, foi lá, cabeceou e no cantinho do goleiro. Tinha só um espacinho que essa bola podia entrar, maestro, e foi lá que ele colocou. O cruzamento foi bom, né? Ele antecipa o Kim, né? Ele toma a iniciativa, ele vai ao encontro da bola com essa trajetória da boa batida do Vitinho. A jogada foi bem trabalhada. A gente viu que o Arthur não tentou nem fazer a jogada individual. Voltou a jogada com calma, com paciência, e o cruzamento do Vitinho foi ótimo. Já estamos nos acréscimos, né? 2? Valeu, então vamos até 47. John, 2 para o Botafogo, 0 para o Seattle. O cenário, o roteiro não poderia ser outro. Ótimo começo do Glorioso na competição. Tem a resposta do Seattle, passe rasteirinho, tentando
A jogada com Musovic, que já voltou no Roldan, trabalhando por dentro. Ryan Kent. Christian Roldan. Bola na direita. Pode pintar o cruzamento. Encara a marcação do Alex Telles. Alexander Barbosa mergulha, tira de cabeça. Alex Roldan. Levou, tocou. Vargas. Pressionado por ali, ó. Vem trazendo pro outro lado a bola. Chega no Nuhu. Bola para dentro da área, fez o corte. O Jair e é escanteio. Vai acabar o primeiro tempo. Primeiro escanteio do Seattle no jogo. Primeiro escanteio do jogo, né? Que nem pro Botafogo teve escanteio. O Snack na cobrança de escanteio, pé direito, fechadinho. Vargas. O árbitro tá pedindo para parar. Vai acabar o primeiro tempo? Para acabar o primeiro tempo. 2 pro Botafogo, 0 pro Seattle. Copa do Mundo de Clubes é na Globo. Aqui é emoção. Copa do Mundo de Clubes na tela da Globo. Você vai curtindo com a gente já o terceiro jogo do dia, hein? O Lumen Field, a casa do Seattle, que tá recebendo o Botafogo. E o Glorioso tá muito bem nesse primeiro tempo, tá vencendo por 2-0. Tô aqui ao lado do Roger Flores e também do Maestro Júnior. E, gente, vai ter uma coisa muito legal durante a programação da Globo aqui na Copa do Mundo de Clubes, que é a Central da Copa. Vai ter Tadeu Schmidt, vai ter Paulo Nunes, Cavalinhos e muito mais. Confere aí. Boa noite, Renata! Boa noite, Renata! Boa noite, Renata! Botafogo, que saudade! Mais cedo eu falei com o Palmeiras, agora você, que alegria! Pô, a gente tá sempre aqui, você que anda sumido, cara. Ó, me leva pro BBB, que você me vê todo dia, não, Paulo? Depois a gente fala disso. O assunto agora é a Central da Copa. Eu, Paulo Nunes e os Cavalinhos. Esperamos vocês amanhã, depois de Flamengo e Esperança, com informação, diversão e profecias. Eu nunca errei uma previsão. Ah, esse profeta aí tá com cara de charlatão. Que piada. Bom demais, hein? Ed Gama, Petit Gâteau. Vai ser bom o negócio, hein? Vai ser divertido, no mínimo divertido. Vai ser bom demais Central da Copa, você conferindo aqui durante a Copa do Mundo de Clubes. Gente, temos câmeras exclusivas, outros ângulos pra gente mostrar os gols do Botafogo no primeiro tempo. Ó, primeiro, o lance que originou a falta. Essa mãozinha do árbitro. Inclusive, essa é a visão do árbitro, né? A falta cobrada pelo Alex Telles e de cabeça Jair, colocando a bola no fundo da rede e a galera em Copacabana. Ó, comemorando o gol do Botafogo. E aí o segundo gol. Cruzamento, Igor Jesus de cabeça no cantinho, câmera exclusiva da Globo e o Kamehameha. A comemoração do Igor Jesus que o torcedor tá acostumado e repete. Olha aí, ó, e a galera lá em Copacabana também. Na FanFest, comemorando, vibrando, galera que vai dormir tarde hoje, já meteu um atestado, ou então falou pro chefe, ó, segunda-feira eu vou chegar mais tarde, vai dar não. Bom dia. Bom dia, meia-noite, 2, 3, quase. Mas vale, né, ô chefe? Tem que perdoar a galera, porque Copa do Mundo de Clubes não é todo dia que se joga, não, hein? Vamos falar com o Galindo, porque ele acompanhou o Renato Paiva durante o primeiro tempo, né? O homem não parou, né? Estamos no telão em Copa, né? Alô, Copa, hoje já é amanhã. O seguinte, nas imagens do Flávio Henrique, a movimentação, a intensidade do Renato Paiva. Depois, se a gente tivesse um GPS, a gente contava quantos passos ele deu. Estava bastante agitado, no início irritado, mas depois ficou muito tranquilo com esse resultado aí. Vantagem do Botafogo, 2-0. Uma cena que também chamou a atenção, o Savarino saiu bastante irritado, apesar desse placar favorável. Aí o Alex Telles, um dos líderes desse grupo, pôs a mão sobre o venezuelano, algumas palavras de incentivo. E a gente vai ficar de olho se haverá mudanças para o segundo tempo. Renata. Boa, legal. E mesmo o Botafogo vencendo por 2-0, né? Eu acho que é uma cobrança interna do Savarino, né? Talvez ele não tenha gostado do primeiro tempo dele, né? De repente até da função tática, porque ele jogou um pouco mais aberto, ele estava jogando com um pouquinho mais de liberdade por dentro. Isso exige um pouco mais de recomposição e realmente ele participou pouco da partida. É um jogador muito importante. Ele faz um cruzamento para o Igor Jesus de cabeça fazer um movimento correto. E o
E o Frei fez boa defesa, mas ele participou pouco mesmo. Estamos ao vivo em Copacabana, hein? Telaço em Copacabana, a gente tá chique demais. E vamos pra lá agora, Duda Dal Ponte. Oi, Renata, mais uma vez boa noite pra você, pro maestro, pro Roger. Olha, em plena madrugada de segunda-feira e o pessoal tá aqui, ó, empolgado, tá, Renata? O primeiro tempo foi nesse clima aqui. Quando o Jair fez o primeiro gol, a galera foi à loucura. E quando o Igor Jesus decretou o 2-0 no primeiro tempo, todo mundo fez junto com ele o Kamehameha. O pessoal do Pagode do Caramelo parou um pouquinho o pagode aqui pra gente poder entrar ao vivo na Globo. Mas agora o Rafael vai puxar uma música com a galera. Vamos lá? Com certeza, com certeza. Vamos que vamos. É assim, ó. No Engenhão eu vou torcer e te ver mais uma vez vencer. Hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso é o meu grande amor. Te amo, fogo, te amo, fogo. Geral, geral, fogo, fogo, fogo. De novo, hein? Botafogo, meu destino. E o seu brilho, me chamaram, me atraíram. Não escolho, fui escolhido, vivo essa paixão. Botafogo no coração, no Engenhão eu vou torcer. As areias de Copacabana viraram o Nilton Santos, é isso. Clima de Copa do Mundo, bom demais. Vamos embora para o segundo tempo. O Botafogo está vencendo o Seattle Sounders por 2-0. É a estreia do Glorioso na Copa do Mundo de Clubes. Você conferindo todas as emoções aqui na tela da Globo. Amanhã às 10 da noite tem estreia do Flamengo. Terça-feira, 1 da tarde, tem a estreia do Fluminense. Todos os jogos dos times brasileiros você curte com a gente aqui na tela da Globo. Bom, Botafogo de volta ao gramado, Seattle também. Galindo, tem plaquinha e vem aí mexida, né? Dos dois lados e tem estreia. Mudança dupla. Já o Joaquim Correa vai estrear no Botafogo, camisa 30, importante, o argentino, que chegou agora. Mas 2 jogadores de marcação já entraram no Seattle, tá bom? O número 15, o Jonathan Bell, que é zagueiro, era um candidato a ser titular, o John Bell, portanto, em campo, e também o Reed Baker Writing, que é zagueiro e volante, camisa 21. Eu vi que o Nohu Tolo saiu, camisa de número 5, mas eu não vi a plaquinha do segundo, já eu descubro. Quem saiu? Foi o Kim, exatamente. Isso. Então o Kim, o sul-coreano Kim, não está em campo, portanto, aí as 2 mudanças na equipe do Seattle Sounders. E no Botafogo saiu o Mastriani, né? Para a entrada do Correa. Renata, o Mastriani já não está em campo, tem estreia já. O argentino que veio da Inter de Milão, o Joaquim Correa, vai começar o segundo tempo. Vamos embora para o segundo tempo, então. Tem estreia do Botafogo, uma das 5 contratações. O Botafogo foi o time brasileiro que mais trouxe reforços para essa Copa do Mundo nessa janela. Autoriza o árbitro. Vamos continuar a contar essa história. Tá lindíssima pro Botafogo nessa estreia, por enquanto vencendo por 2-0 o Seattle Sounders. Lembrando, Seattle, a equipe de Seattle é da cidade de Seattle, que fica no estado de Washington, no extremo noroeste dos Estados Unidos. Costa oeste, lá do lado esquerdo. Costa com o Oceano Pacífico. E a equipe do Seattle joga em casa, diante do seu torcedor, no seu estádio. Inclusive vai fazer os outros 2 jogos do grupo também. Lembrando que Botafogo e Seattle estão no grupo B, que é o grupo de PSG e Atlético de Madrid, que se enfrentaram hoje. E o PSG venceu por 4-0. Um detalhe interessante em cima ali no placar, dá uma olhadinha, gente, ali em cima de Botafogo e Seattle. Vocês estão vendo que tem uns tracinhos em amarelo? O Botafogo tem 4 tracinhos e o Seattle tem 3. Por quê? Começou com 5 cheinho ali, né? Aí o Botafogo fez uma substituição, então restam 4. O Seattle fez 2, restam 3. Lembrando que são 5 substituições em 3 momentos diferentes, tirando o momento do intervalo que não conta. Alexander Barbosa, passe longo, saiu errado. Passando na sua tela a escalação do Botafogo, para você relembrar quem está em campo. Linha de zaga com
Vitinho, o Cunha, o Alexander Barbosa, o Alex Telles. A diferença agora é no ataque, né? O Botafogo mexeu no ataque. O Joaquim Correa ao lado do Igor Jesus. Arthur, passe por dentro, tinha um Savarino por ali. Savarino não ficou satisfeito com o primeiro tempo, por mais que esteja 2-0 para o Botafogo. Savarino, bola aberta, lado direito, Vitinho, tem Igor Jesus dentro da área, movimentação dos jogadores. Marcação do Ryan Kent, roubou e jogou para longe. Mas agora ele vai ficar um pouco mais feliz, Renato. Ele foi jogar na região que ele gosta, ali por dentro, né? O Joaquim Correa entra do lado esquerdo e o Savarino volta para dele. Tu viu que menos de 2 minutos aí ele já tocou na bola 2, 3 vezes. E olha ele ali organizando, né? Já apontando. Tenho certeza que ele vai estar mais feliz nesse segundo tempo. E é isso, né? O jogador ele quer se sentir confortável dentro de campo, ele quer se sentir que está sendo usado da melhor forma possível, né? Que está contribuindo para o clube. E parece que ele não ficou com essa boa sensação durante o primeiro tempo, né? O camisa 10 da equipe do Botafogo. Os gols foram do Jair e do Igor Jesus. Durante a primeira etapa, o Botafogo vencendo por 2-0. Arremesso lateral. Ó, QR Code na tela para você votar no melhor jogador da partida. No final do jogo a gente traz o resultado. É só apontar a câmera do seu celular e para a tela. Esse lateral já cobrado. Seattle recupera, mas sai jogando errado. Alex Telles. Gregory. Marlon Freitas. É o atual campeão da Libertadores contra o campeão da Conca Champions em 2022. Essa competição ela pegou 32 equipes, 32 clubes, né? Que se destacaram nos últimos 4 anos, porque essa competição ela vai acontecer a cada 4 anos, né? Então vai ser sempre assim. Muitas vezes a gente vai ter uma equipe que foi campeã lá em, sei lá, há 3 anos atrás ou mais, né? Enfim. No caso do Botafogo é a atual equipe campeã, inclusive isso gerou muita confusão em relação ao pote que o Botafogo ficou na hora do sorteio, né? Realmente, além de não ter dado sorte, não fez muito sentido, né? Para onde direcionaram o Botafogo para o momento do sorteio, sendo o atual campeão da Libertadores. Vem o Botafogo com o Savarino, jogada por dentro da área, batida pro gol do Arthur, na sobra pra fora! Ela bate na rede pelo lado de fora, o Vitinho reclama, abre os braços, não acredita. Melhor momento do Botafogo nesse segundo tempo, Maestro Júnior. Eu acho que o Savarino tinha razão, viu? Ele por dentro é outro jogador, né? Pela qualidade de passe, né? E deixou o companheiro na cara do gol. Agora, Maestro, tem um detalhe importante, né? O Seattle mexeu e ele botou 2 zagueiros, o Bell e o Baker Whiting. Então, provavelmente o treinador do Seattle imaginou que o Botafogo voltaria com os 2 centroavantes. E agora a marcação está totalmente desencaixada e o Botafogo está levando vantagem. Você viu que chegou com muita facilidade, né? Vamos ver se o Seattle mexe um pouquinho taticamente e traz esse Baker White um pouquinho mais para o lado esquerdo para fazer uma função de lateral, porque o Botafogo agora só joga com centroavante. 5 minutos de bola rolando nesse segundo tempo. Christian Roldan, olha a bola, tá livre lá do outro lado esquerdo. Vitinho chega para ajudar na marcação. Toque atrás, vai pintar o cruzamento. John tá ligado, afasta o perigo de cabeça ali o Alex Telles, a batida. Ela explode no Marlon Freitas. Baker White. Usnak vai daí, a batida de longe com o desvio. Alexander Barbosa, depois Gregory pelo alto, a disputa, Roldan. Alex Telles de novo. A sobra aqui pelo lado direito, Jesus Ferreira trabalhando por dentro. Roldan de novo com o Ferreira. Tem 2, 3 jogadores do Seattle dentro da área. Tentou o toque de letra ali bonito. Marlon Freitas sai jogando na velocidade. Botafogo agora no contra-ataque, chegando com o Igor Jesus. Trouxe por dentro, pode bater pro gol. Bateu pra fora, pegou mal demais. Mandou lá na galera, lá no alto. Apenas tiro de meta. O Arthur fez um movimento perfeito, né? Entrando exatamente no buraco entre os 2 zagueiros lá, e ele preferiu o chute. O Botafogo trouxe 5 reforços para essa janela, né? O Christian Lor, goleiro, Caio Pantaleão, zagueiro, o Montoro, meia, o Arthur Cabral e o Joaquim Correa, que são atacantes. Então, estreando aí o Joaquim Correa nesse segundo tempo, estreando um dos reforços do Botafogo
para essa janela. Só para ilustrar o que eu disse, olha só, os 3 zagueiros, Renato. E o Kent virou ala esquerdo lá do lado direito. Do lado esquerdo, obviamente, onde o Vitinho roubou essa bola. Jogada perigosa, o passe à frente. Não conseguiu acompanhar, ela vai saindo pela linha de fundo. Vamos falar com o Galindo. Isso, o Caio, que no trote ele pediu, olha, eu quero ser chamado de Caio Fernando, tá? Então deixou o Pantaleão na Rússia, ele que jogava no Krasnodar, portanto, Caio Fernando. Mais fácil, né? Boa, Galindo, já vou anotar aqui que essa eu não sabia. Jesus Ferreira, bola longa, corte feito, ali pelo Jair. Gregory, Arnon Freitas, vem o Botafogo, trocando passes, tentando chegar ao ataque mais uma vez. Jair. Alexander Barbosa. Aí Correia, volta. Passe errado do Jair. O Seattle agradece. Tenta agora chegar no ataque com perigo. Do lado esquerdo encara a marcação. O Ryan Kent. Pra cima do Jair. Chega junto com o Arthur para ajudar defensivamente também. Opa! Deixou o marcador no chão. Invadiu a área. Tocou pro Vargas. Tentou limpar ali do Gregory. Marcação dura do Gregory em cima do Vargas. Do garoto de 19 anos. Ryan Kent. Vitinho cometeu a falta. E é falta a favor do Seattle. Tá no chão Ryan Kent. Umas bobeiras ali defensivas do Botafogo. Principalmente depois de tentar afastar o perigo, ó. Aí a falta cometida pelo Vitinho. Amanhã às 10 da noite tem estreia do Flamengo contra o Esperance. Na terça-feira, 1 da tarde, tem estreia do Fluminense contra o Borussia Dortmund. Hoje o Palmeiras estreou contra o Porto. Ficou no empate 0-0. Falta já autorizada. 2 na barreira do John. Kuznak na cobrança do escanteio. Toque de cabeça. Tentou ali o Jair. Chegando aos 10 minutos jogados nesse segundo tempo. Uma falta perigosa ali para o Seattle, mas não souberam aproveitar da melhor forma possível. Coloca a bola no chão agora e organiza. Christian Roldan. Ferreira. Ferreira de novo. Bem marcado. Reagan. Alex Roldan. Vê que não tem ninguém dentro da área do Botafogo, só um homem ali rodeado por 4. Não deu pelo lado direito, ó. Vamos apostar agora lá pelo lado esquerdo. Jogada com o Vargas. Tirou do Marlon Freitas. Vargas abriu, lado esquerdo. Ryan Kent encarou a marcação do Vitinho. Dessa vez o Vitinho levou a melhor. Pega na bola longa. Ali, acho que o Savarino, né? Não deu certo. Reagan. Alexander Barbosa. Marlon Freitas. Marlon com o Joaquim Correia. Movimentação por dentro. Os gols foram de Jair e de Igor Jesus no primeiro tempo. Aos 28, nos 44 minutos da primeira etapa, o Botafogo abriu 2-0. Importante demais, né, para o Botafogo começar bem, iniciar vencendo na competição. Afinal, tem o PSG na quinta-feira, depois o Atlético de Madrid no dia 23 de junho. Sabe aquela frase assim, ó? Tem coisa que só acontece com o Botafogo? O torcedor conhece bem, né? Então é isso. Caiu no grupo da morte, no grupo B. Tem coisa que só acontece com o Botafogo. Reagan. Jonathan Bell. Novo Reagan. Alex Roldan. Trabalha por dentro com o Christian Roldan. Novo Reagan. Alex Roldan. Vargas. Erram a troca de passes, briga
boa ali por dentro com o Christian Roldan, a equipe desde 2015, né? 10 anos vestindo a camisa do Seattle Sounders. E agora sofreu a falta. Cometida pelo Gregory, falta a favor do Seattle. Ficam ali reclamando, pedindo um cartãozinho e vão pra cima da arbitragem. Olha essa câmera, lá no alto. Renata. Olha aí, Galindo. O capitão Marlon Freitas pedindo várias vezes calma aos companheiros. Parece que o Botafogo voltou um pouquinho nervoso nesse segundo tempo. Olha a câmera, ó. No corpo do árbitro. Da concentração ali do John. Falta já cobrada, alçada lá para dentro da área. Bell tentou de cabeça. A sobra pelo lado esquerdo. Ryan Kent fez o passe para o Vargas, tirou do Savarino, tirou do Marlon. Congestionado por ali. Ameaçou a batida Alex Roldan, mas fez o passe com o Rusnak. Rusnak de novo com Alex Roldan. Dominou, colocou no chão, marcado pelo Correa. Movimentação do Seattle, lado direito, trabalhando bem por dentro. Ferreira vai ficar cara a cara com o John, defesa do goleiro da sobra! Que sorte deu o Botafogo agora! Primeiro que o jogador do Seattle demorou 1 ano para finalizar, ele ficou cara a cara com o goleiro. Faltou confiança, faltou sei lá o que, tomada de decisão. Ele demorou, aí tentou se posicionar corretamente. Na hora de bater, o John defendeu. E na sobra, olha, uma sequência de lances ali de sorte pro Botafogo, maestro. Eu também tive a impressão, como o Roger, que a segunda bola, né, mais? Que ela estava um pouco à frente, eles não repetiram, mas deu sorte. Não pode correr esse perigo, né? Passar por esses sustos. E o Marlon tá prestando atenção no jogo, tá entendendo que o Botafogo não volta também sem marcar no posicionamento correto, né? Sem a pressão necessária. E o Seattle trabalha, já falei, esses 3 jogadores de meio campo são jogadores que entendem de futebol, que são qualificados tecnicamente. Um pouquinho de espaço, eles conseguem trabalhar bem a bola. O Freitas tentou apostar na bola longa demais. E o Botafogo tem que forçar o jogo no Arthur. Como eu disse, eles estão sem o lateral esquerdo agora, eles botaram um zagueiro pelo lado esquerdo, cintura dura, então é apostar na velocidade e no talento do Arthur para pegar sempre no 1 para 1. Não tem necessidade desses lançamentos, vai na base do toque de bola que tem espaço para jogar. O Seattle chegando de novo, marcado pelo Arthur, levou no fundo o Ryan Kent. Alex Telles tirou de cabeça, Alex Roldan na sobra. Que isso, chute forte pro meio, teve o desvio 1, 2 vezes. Ferreira, o giro, a batida, tira dali Alexander Barbosa, o bate-rebate, perde, ganha danado. Vem mais Seattle, Alex Roldan. Cruzamento, a bola explode no Alex Telles e saiu, é arremesso lateral que favorece a equipe da casa. Para ajudar defensivamente o Correa. Tá ele aí, ó. Tô pra cima do adversário. Correa assinou contrato com o Botafogo por 2 anos e meio até o fim de 2027. O atacante argentino chegou sem custo, né, de transferência, vindo da Inter de Milão. Por lá não renovou o contrato. Jornalistas lá do futebol italiano, né, descreveram ele como um segundo atacante de grande inteligência tática, mas que vinha oscilando. Fala aí, Galindo. Nota 10 em português, tá? Muito fluente em português o argentino. Ele diz que isso se deve aos companheiros que ele teve, um deles o Lucas Leiva nos tempos de Lazio. Tem brasileiro e argentino por todo canto, né? Geralmente jogando juntos. E aí, muito contato, uma amizade forte, aí vai aprendendo aos pouquinhos o português. E que bom, né, que ele se interessa por isso também, porque é importante demais para ele. Vem o Seattle por baixo, Alexander Barbosa, é falta e cartão, tirou do cartão amarelo assim, sem pensar. O Alexander Barbosa fala assim, ó, bola, bola. Tomou cartão amarelo o zagueiro do Botafogo. Mas sem necessidade, veio por baixo com as 2 pernas abertas e aí fecha, né, fazendo aquele formato de tesoura. O jogador de costas por gol, chega pressionando, né, tira o espaço dele, não deixa girar e força o jogador adversário a jogar para trás. Os carrinhos sem necessidade. Para mim, vamos ver, ó, no lance, olha só, de costas. A necessidade bem aplicada, né? Falta em cima do Musovski. Amarelado o Alexander Barbosa.
Estava atrasado na jogada. Ô, Renata. Fala aí, Galindo. E agora o placar informou o amarelo para Gregory. Ué, o Gregory reclamou depois, né? Será que foi por conta disso? Ou podem ter acreditado errado também, né? Não sei. Lembrando que tem aquela questão que só o capitão fala com o árbitro, e aí os jogadores do Botafogo foram ali pra cima da arbitragem, mas... enfim. A gente viu que o Alexander Barbosa ganhou amarelo. Agora, se o Gregory ganhou também, no sistema tá só para Alexander Barbosa mesmo. Toda a atenção do John. Homens posicionados na barreira. Autoriza o árbitro. Rusnak na batida, ela explode. Seattle com mais posse de bola, chegando mais vezes com perigo. Não pode deixar eles gostarem do jogo nesse segundo tempo. Marlon Freitas. Alex Roldan. 17 minutos jogados nesse segundo tempo. 2-0 para o Botafogo. Vargas. A jogada ali com o Musovski. A ideia foi boa, né? Mas não conseguiu. Arthur, vem o Botafogo, tentando achar espaços. Igor Jesus lá na frente. O Joaquim Correa recebeu, colocou para o Igor Jesus. De cabeça, ele toca para o Gregory. De novo para o Igor. É o Botafogo no ataque. Começa tudo de novo pela linha de zaga com o Jair. Viu o buraco que o Seattle dá ali pro Arthur acionar a velocidade dele? É só sair com inteligência, troca de passes rápidos e aciona o lado direito com o Arthur. É por ali o caminho. E partir pra dentro, né? Sem medo. Savarino, toque errado do Savarino pro Correa. Correa fez a falta. Falta a favor do Seattle. E cartãozinho amarelo, hein? Cartão amarelo pro Joaquim Correa, camisa 30, estreante com a camisa do Botafogo. Nessa exagerou o árbitro. Não tinha necessidade do cartão para aplicar em cima do Correa. Para mim, jogada normal. Vitinho para fazer o desarme e recomeçar o jogo com o John. Renata. Tá lindo? Já Cuiabano e a estreia do Arthur Cabral. Beleza. Daqui a pouquinho vem aí mais um estreante na equipe do Botafogo. E é isso, né? Renato Paiva, o Botafogo tá vencendo por 2-0, vai colocando peças novas para testar novas possibilidades. Jair, o Botafogo volta a jogar quinta-feira contra o Paris Saint-Germain. Jair, Gregory, passe meio estranho do Gregory pro Jair, hein? Ó. Botafogo perdeu a posse da bola. Christian Roldan. Lado esquerdo, Ryan Kent. Pode contar o cruzamento, o Vitinho acompanha. Arthur chega para ajudar defensivamente por ali também. O Seattle tenta pelo lado esquerdo. Troca de passes com o Ryan Kent. À frente, dentro da área, tentou o cruzamento. Por ali, a bola vai saindo pela linha de fundo. Tentativa do Baker Whiting. É escanteio para o Seattle. Dando atenção dos jogadores do Botafogo ali na marcação. Escanteio cobrado, pé direito, segunda trave, depois da segunda trave. Pegou mal demais na bola o Alex Roldan. E agora vamos ver como o Botafogo reage, como sai desse aperto aí. Alex Telles, na hora do cruzamento, a bola explodiu nas costas do Christian Roldan. Pelo lado de cabeça, Reagan, Christian Roldan na disputa do Marlon. Bola lado esquerdo, Rusnak. Tem o Ryan Kent passando também, Rusnak dentro da área, Jesus Ferreira, braços abertos, dominou, tirou da marcação do primeiro, tentou tirar do segundo. Eram 4 do Botafogo na frente dele. Quem tem a posse da bola, quem tá ficando mais com ela e chegando com mais perigo no segundo tempo é o Seattle. O Botafogo muitas vezes, ó, tentando reagir no contra-ataque. Igor Jesus. Marlon. Savarino. Daqui a pouquinho vem mais mexidas aí na equipe do Renato Paiva. Joaquim Correa. Marlon. O time tá sozinho lá na direita.
Jair. De novo Vitinho. Jair, tá aí o autor do primeiro gol do Botafogo no jogo. Alexander Barbosa, Gregory. De novo Barbosa. O zagueiro carrega, avança. Quase se enrola. Jair. Vitinho. Já passou o Arthur lá na frente. Marlon Freitas recebeu por dentro. Avança o Botafogo. Tem a opção do Savarino. Bola longa, inverte o lado. Alex Telles dominou. Trouxe pra dentro, bateu pro gol. Pegou mal nela. Copa do Mundo de Clubes é na Globo. Aqui é emoção. Amazon, frete grátis sem compra mínima para assinantes Amazon Prime. – 22 minutos jogados, segundo tempo, estreia do Botafogo, primeira rodada. Grupo B, errou. Savarino aproveita a sobra, marcação em cima dele. Marlon Freitas já passou na velocidade, lado direito. Boa bola, mas chega por baixo a marcação do Baker Whiting. Ryan Kent, Baker Whiting. Tá jogando pelo lado esquerdo, o torcedor sobe o volume. Tá querendo uma reação dessa equipe que vem de 2 derrotas na Major League Soccer, na competição americana. Snack, Ferreira, Alex. Richard Roldan. Bola chega lá do lado esquerdo com o Rusnak, não, isso aí é o Kent. Vargas. Baker Whiting. Vargas. De novo com o Baker Whiting. Arthur acompanha. Você vê, Renato, eles ficam com a posse da bola, mas não agridem, entendeu? É só passe lateral. Quer dizer, o máximo que sai é um cruzamento. Mesmo assim, não estão conseguindo levar nenhuma vantagem. É uma posse de bola que não é efetiva, né, maestro? Marlon Freitas, o Vargas passou, entrou na área como quis, bateu pro gol, bateu pra fora. Tiro de meta para a equipe do Botafogo. Definidas, Renata, as mudanças, tá? Bora lá. Então, Alex Telles, camisa de número 13, está saindo para a entrada do Savarino. Aliás, para a entrada do Cuiabano, e o Savarino saiu para a entrada do Arthur Cabral. Lembrando, outro jogador que estreia nessa Copa do Mundo de Clubes com a camisa do Botafogo. Confia, Betano. Cuiabano e Arthur Cabral em campo. Cuiabano tinha até a projeção de ser titular, né? Mas começou no banco de reservas, está em campo agora. Um jogador que tem sido muito importante, muitas vezes jogando muito mais que lateral, né? Muito mais jogando um ponta esquerdo, enfim. E o Arthur Cabral fazendo a estreia dele com a camisa do Botafogo. Ele que passou pelo Ceará, pelo Palmeiras e por outros diversos clubes desse mundão, né? É sempre legal destacar também os times brasileiros. O Ceará onde começou, o Palmeiras por onde passou e agora veste a camisa do Botafogo. Joaquim Correia abriu o lado direito. Arthur recebeu, volta. Correia se movimenta por ali. A marcação do Seattle fechadinha em cima do Arthur. Vamos chegando aos 25 minutos desse segundo tempo. E você vê lá em cima dos clubes, né, que ficam os tracinhos. Então o Botafogo fez mais 2 substituições. Já tinha feito a primeira, que era o Joaquim Correia no Mastriani. O Renato Paiva tem mais 2 substituições para fazer. Por isso 2 tracinhos ali em cima. O Seattle tem 3. Igor Jesus, bola... Ó, o Cuiabano corre, mas Igor, nem tanto assim, né, pô? Arremesso lateral pro Seattle. Tem uma estrela ali, ó, no corte de cabelo Cuiabano. Estiloso pra Copa do Mundo de Clubes. E tem uma estrela solitária. O símbolo, né? Arthur Cabral. Ela sai pela linha de fundo. Maestro, ó, o árbitro tá parando, vai ter mais substituição, é isso? Vamos dar uma olhadinha antes, espera aí. É. Isso. Ih, vem o cara aí, hein? Vamos lá, Galindo. Isso, fala aí. 2 mudanças. Então, o Ryan Kent, 77, deixou o campo e o Jesus Ferreira, número 9, também. O Paul Hodcock, que é meio atacante com a camisa 14 em campo, e também o argentino Pedro de la Vega, que é atacante, também atua pela direita, camisa número 10. O de la Vega, no meu campinho, né, que eu sempre faço antes do jogo, ele estava como titular. Afinal, grande expectativa para esse cara que já foi
ventilado em muitos clubes no mundo, inclusive pelo Botafogo também no ano passado. Sempre que tem janela aberta, De La Vega. Para onde vai o De La Vega? Vai continuar? Não vai? Vai para onde? De La Vega começou no Lanús, trabalhou muitos anos com o Zubeldia. Olha ele aí, ó, recebendo a bola. Dominou, colocou no chão. De olho no De La Vega. Bola com Vargas pelo lado direito. Falta do Gregory em cima do Vargas pelo grito do eu, hein? Vargas que é um menino. De novo a falta em cima do Vargas. Um pisão, né? Eita. Muito bom jogador o Vargas, viu? Para a idade, para a maturidade. Tem categoria, tem visão de jogo. Muito bom esse jogador. Tem falta pro Seattle. Seattle que tá fazendo um segundo tempo melhor do que fez o primeiro, né? Um pouquinho a gente fala mais das mudanças. Falta lá para dentro da área, disputa pelo alto de cabeça. Quem subiu mais alto foi o Gregory. A sobra, Gregory fica com ela, deixou ali pro John. Pedro de la Vega é argentino, ponta direita, como eu falei, base do Lanús. Destro. Pela Liga Americana são 15 jogos, 1 gol e 2 assistências no clube desde janeiro do ano passado. E o Paul Rothrock, norte-americano, ponta esquerda. Destro, joga de pé trocado, né? 26 anos, 1,73 m. Nessa MLS, 18 jogos, 2 gols e 3 assistências são as mudanças do Brian, técnico do Seattle, tentando uma reação nesse segundo tempo. Tentando fazer com que o time fique mais ofensivo, né? A gente já comentou, né? Fica muito tempo com a bola, mas no gol mesmo, né? Só acertou uma bola, né? Que o John defendeu. Muito pouco. Muito pouco para a expectativa que estava o torcedor, né? Aí no estádio de Seattle. Cuiabano volta com Marlon Freitas, recomeça com o Gregory, volta tudo de novo com o John. Ó, os caras que entraram agora estão com fôlego cheio, novinho. Erra o Vitinho, erra o Botafogo, ele se desculpa ali com os companheiros, arremesso lateral para o Seattle. Bell, Reagan. Bola do Reagan para o Rusnak. Rusnak trouxe por dentro, fez o passe para o De La Vega, já chegou no Christian Roldan. Lado direito, Alex Roldan, cruzamento, Marlon Freitas, Cuiabano, gelado para tirar do De La Vega. E depois 3 em cima do Cuiabano, aí ficou difícil. Renata, com essas substituições agora do Cuiabano e do Arthur Cabral, me parece que o Correia é que vai fazer essa função de homem mais centralizado, de meio armador, e ele deslocou o Igor Jesus aqui para o lado esquerdo. Tanto que é ele que faz essa recomposição. Olha aqui, o Igor atrás do Cuiabano, o Cuiabano indo fazer a falta. Não sei se isso é um posicionamento por causa do sistema ali, que aconteceu de repente, mas... Tomara que não, né, Roger? É, me parece que é o que... Tomara que não, que foi uma coisa pontual, né? Alta para o Seattle. Rusnak na cobrança, pé direito na bola do eslovaco. De cabeça, Arthur Cabral, quem cabeceou e tirou de lá. A resposta do Seattle vai tentar mais um cruzamento com desvio. Gol do Seattle Sounders! Christian Roldan! Aquele desvio que mata o goleiro. O John tava na bola. O John tava no lance. Christian Roldan, camisa 7, para alegria dessa torcida que sabe fazer um barulho imenso. De novo para você, ó. O cruzamento. O Christian Roldan. E o desvio no Igor Jesus. O John tava indo certinho para fazer a defesa. Que infelicidade do goleiro do Botafogo. O Seattle diminui o placar. É o primeiro gol do Seattle na história da Copa do Mundo de Clubes. 2 para o Botafogo, 1 para o Seattle, maestro. Vai incendiar agora, né? O Galindo que está lá presente pode até dizer pra gente. Faltam 15, bota mais uns 4 minutos. Tem muita coisa para acontecer, né? Quantos decibéis aí, Galindo, depois desse gol, hein?
Olha, o clima é absurdo, a torcida veio junto, tá? E o Renato Paiva bastante irritado, chateado, senta, levanta, conversa com o seu auxiliar, o Ricardo Dionísio, bastante preocupado o Botafogo nesse momento. Porque o segundo tempo é todo do Seattle, Roger. O Botafogo não se encontrou nesse segundo tempo, né? Algumas modificações, muitos jogadores mudando seus posicionamentos dentro desse segundo tempo, né? E o Botafogo não se encontrou. O Seattle é melhor no segundo tempo. E um gol que castiga o Botafogo, né? Porque o Botafogo está pensando em classificação e saldo de gols. Gols pró é sempre muito importante. Falta já cobrada, bola alçada lá pra dentro da área, o toque de cabeça, John se esticou todo, ela foi pra fora, é tiro de meta. Os jogadores do Seattle estão pedindo desvio, estão falando que o John tocou na bola. Tá aí Christian Roldan, desde 2015 no clube. Muita identificação, foi campeão da MLS 2016, 2019 e ele tocou mesmo, John, com a pontinha dos dedos. Campeão também da Conca Champions em 2022, um cara que tem muita idolatria aí desse torcedor. O Snack na cobrança de escanteio, pé direito na bola, primeira trave, teve o primeiro desvio, na sobra batida. Ela pega aquele kick, aquela quicada perigosa ali, né? O right rock. E o Christian Roldan é o que a gente vem falando aqui, né? Os três melhores jogadores do Seattle, né? Ele, o Vargas e o Rusnak. Agora o detalhe do lance é que foi uma falta cobrada, né, para dentro da área do Botafogo. E no rebote, que ela foi lá do lado esquerdo de ataque do Seattle, ninguém acompanhou o hot rock. Ele foi, dominou a bola, girou, teve espaço para fazer o cruzamento e achou a cabeça do Christian Roldan para fazer o cabeceio. E aí leva azar o Igor Jesus e tira o John do lance. Então é pressionar esse homem da bola para evitar esse tipo de lance dentro da área do Botafogo. Se o segundo tempo já estava melhor para o Seattle, com as mudanças então estão bagunçando ainda mais. As mudanças surtiram muito mais efeito na equipe do Seattle do que as mudanças que o Renato Paiva fez, por exemplo, na equipe do Botafogo. Finalizações 15-10. Estamos entrando na reta final aí, faltando um pouco mais de 10 minutos de acréscimos. Bola alçada, Rusnak, John encaixou firme para fazer a defesa. Estádio de Seattle que vai receber mais jogos durante a competição. O Seattle vai jogar todos os seus jogos aí da fase de grupos. Também vai ter River Plate e Real Red. Na quinta-feira, o Seattle faz o jogo contra o Atlético de Madrid aí. No sábado, Inter de Milão e o Real Red se enfrentam aí também. Na outra segunda, é o outro jogo do Seattle contra o PSG. E na outra quarta-feira, Inter e River Plate se enfrentam aí também. E sobre as substituições, não gostei de trazer o Igor Jesus para o lado esquerdo, né? Você tem o Cuiabano que está em altíssimo nível, jogando aqui nessa profundidade como atacante. Deixa o Telles de lateral, vai lá. Olha o Seattle chegando de novo com o perigo. Rothwalk, o passe atrás, vem a batida de La Vega. Olha, a gente secou tanto esse homem, gente. Falamos tão bem dele. Todo histórico, currículo, que na hora que ele chegou para finalizar, ele foi com tanta vontade para bater pro gol e acabou furando. Mas cuidado que ele pode estar calibrando. Vem de novo o Seattle, chegando muitas vezes, gostando do jogo. Botafogo se defende, mais um cruzamento, a bola explode no Gregory. O Snack. Chegando nos 35 minutos jogados no segundo tempo, 2-1 para o Botafogo. John para fazer a defesa. Só para fechar o raciocínio, né? O Cuiabano se encontrou com o ponto esquerda no Botafogo, né? Deixa o Alex, que a marcação estava encaixada, não estava sofrendo por aqui, e bota a força do Cuiabano lá na frente. Até porque também entrega a recomposição defensiva o Cuiabano. Aí você tira o Igor de centroavante e bota ele aqui na ponta esquerda para sofrer fisicamente na partida. E aí você dá mais a bola para o adversário, que já estava melhor no segundo tempo. Para entender que foi falta ali do Joaquim Correa. Gente, a Copa tá só começando, mas tem reta final de garota do momento e os últimos capítulos prometem, hein? Daqui a pouquinho a gente vai pro gramado com a informação do Galindo. Chegamos nos 35, 2 pro Botafogo, 1 pro Seattle. Primeira rodada, fase de grupos. Grupo B, que também tem Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Paris Saint-Germain é o próximo adversário do Glorioso na próxima quinta-feira. De La Vega, Roldan, Reagan. De novo com o De La Vega aqui pelo lado direito, marcado pelo Cuiabano. Ele leva pelo lado direito, conseguiu o cruzamento. Barbosa, Marlon Freitas, manda pra longe. Fala aí, Galindo.
Marlon Freitas, Gregory, Alex Telles, colocando as mãos assim, os dedos do lado da testa, para dizer assim, é preciso agir com a cabeça, calma. Vários jogadores tentando conversar com o restante dos companheiros para tranquilizar o grupo. E saiu o público de hoje, 30.151 torcedores. Della Vega domina, coloca no chão, marcado pelo Cuiabano, fez o passe para o Alex Roldan, trabalha por dentro com o irmão Christian Roldan. Tudo em família no Seattle. Bola do Baker Wright, lado esquerdo. Vem chegando o Rat Rock. Alex Roldan. Della Vega. Passe com o Rusnak. Della Vega já se movimenta. Cuiabano está ligado. Rusnak. O jogador da seleção da Eslováquia. Bola na direita com o Christian Roldan. Cruzamento. O Rat Rock de cabeça. John para fazer a defesa. Bola longa do John, buscando o ataque lá na frente do Arthur. Tem 2 na cola dele. Tentou no drible. Encara a marcação do Jonathan Bell. Igor Jesus. Bola com o Cuiabano. Vambora, Botafogo, para fazer o terceiro e ficar tranquilo no jogo. Cuiabano segura, Joaquim Corrêa se movimenta, troca passes com o Igor Jesus. O Arthur Cabral está lá na frente. Arthur Cabral, quando comparado com o Igor Jesus, né, e perguntado se estava chegando para ser o substituto do Igor Jesus, ele falou que não, né, que são características diferentes entre os dois jogadores. Posse de bola nos últimos 10 minutos, 38% para o Botafogo, 51% para o Seattle Sounders e 11% em disputa. Bola do John para o Cuiabano. Um pouquinho vem mais mexida no Botafogo, hein? Movimentação aqui à beira do campo, parece que vem 2 mexidas por aí. O Snack. Isso, Renata. Posso falar? Roldan. Daqui a pouquinho. Vamos ver só esse ataque aqui do Seattle. Jogada pelo lado direito, encara a marcação. Fica com o Correia e troca passes com o Cuiabano. Fala aí, Galindo. Danilo Barbosa e Santi Rodrigues. Tá bom, vão entrar daqui a pouco. E tem uma mudança agora. A entrada do 95, o Osaze de Rosário, o atacante. E tá saindo o camisa 19, o Muzovski. Então é a última mudança no Seattle Sounders. Beleza, entrando de Rosário na equipe do Seattle, nascido nos Estados Unidos, mas joga pela seleção de Guiana, 23 anos, 1,89 m, destro, centroavante. Nessa MLS são 5 jogos pro de Rosário. Então ele tira um centroavante e coloca outro, né? É isso. Camisa 95. Daqui a pouquinho a gente fala das mexidas do Botafogo. Arremesso lateral lá pra dentro. Alexander Barbosa sobe mais alto, afasta o perigo de cabeça. Igor Jesus na sobra. Cuiabano. Arthur Cabral na disputa com Della Vega. E os 2 no chão. Os jogadores aqui do banco de reservas do Seattle foram pra cima da arbitragem e reclamaram do lance do Arthur Cabral em cima do Alex Roldan. Falta a favor do Seattle. Olha aí que festa bonita. Della Vega, lado direito, faz o cruzamento. A bola viaja lá para o outro lado. Domínio, a batida para o gol. Para fora. Tiro de meta para a equipe do Botafogo. Renata, as substituições desorganizaram completamente o Botafogo, principalmente na hora de defender. Acho que o Renato Paiva pensou uma coisa, mas infelizmente não conseguiu encontrar nada em nenhum momento. Olha aí, ó, a câmera no corpo do árbitro e a finalização. E é legal, né, que depois já dá pra ver só os jogadores vindo na direção. Bom, subindo plaquinha porque vem mexida aí no Glorioso. Vamos pro gramado com Galindo. Isso, Igor Jesus deixou o gramado e também agora o Marlon Freitas, o capitão. Entraram o Danilo Barbosa, repetindo, e o Santi Rodrigues. Fez ótimos treinos nessa semana em Santa Bárbara, na Califórnia. Ele vai tentar ajustar a parte tática, né? O Igor, ele trouxe para o lado esquerdo, não funcionou. E para mim isso era muito claro, né? Como é que você tira um centroavante, faz ele depois de 70 minutos de jogo ali, 75 minutos de jogo, começar a ter que recompor e marcar o ala direito do time adversário. Você vai matar o seu centroavante. E agora ele tenta com o Santi Rodrigues ali equilibrar esse setor, né?
e bota o Danilo um pouquinho mais fresco, mais inteiro, para dar um pouquinho mais de pegada no meio no lugar do Marlon. Santi Rodrigues, passe à frente pro Arthur Cabral, tá no chão, Joaquim Correa, falta em cima dele, cartão amarelo pro Reagan. Cartão amarelo pro zagueiro, camisa 25 do Seattle. O maestro, essa leitura sobre essas substituições, para mim, é muito mais estancar esse sofrimento do que buscar um terceiro gol, né? Pelo menos para tentar segurar essa vitória. Exatamente, exatamente. Eu não entendi, inclusive, a entrada do Joaquim Correa. Ele não tem o pique da intensidade do jogo que está rolando, entendeu? Talvez não fosse o momento para ele. Porque a partir do momento que ele tira o Savarino, né, que estava fazendo a recomposição por aquele lado, ele poderia mexer em qualquer outro lugar. Mas não deu certo. E agora ele está tentando, né, consertar aquilo que não deu certo. Em falta para o Botafogo. Quem sabe um momento especial. Santi Rodrigues, pé direito na bola. Tirou a marcação de cabeça. Santi Rodrigues briga por ela. A arbitragem está dando falta. Santi Rodrigues foi reforço para essa temporada de 2025, né? Jogava no New York City. Ou seja, jogava também na MLS, né, no futebol dos Estados Unidos. É uruguaio, 25 anos. Chegou com essa função, né, entre aspas, de substituir o Almada, uma posição tão difícil. Santi Rodrigues joga aqui pelo lado esquerdo. Enfim, sem comparações, né, porque o Almada é muito difícil comparar. Mas o Santi Rodrigues chegou desse tamanho assim, né, só para substituir o Almada. Gente, o tempo tá passando, tá acabando, daqui a pouquinho os acréscimos. Bola longa, lado esquerdo, vem o Seattle, marcação em cima, ela vai saindo pela linha de fundo, teve desvio, é escanteio. O Botafogo, por enquanto, vai vencendo por 2-1. É para estrear com 3 pontos, é para estrear vencendo. O torcedor do Seattle tá nervoso, porque o Seattle melhorou demais no segundo tempo. Conseguiu fazer um gol e busca o empate. Cobrança de escanteio, pé direito na bola, fechadinho, John com as 2 mãos fechadas, tira dali a batida de longe, direto pra fora. Amanhã com Luiz Roberto, Maestro Júnior, Roger Flores. Às 10 da noite a bola vai rolar pra estreia do Flamengo na competição, que pega o Esperance da Tunísia. E na terça-feira, com Everaldo Marques, Paulo Nunes, Caio Ribeiro, é a estreia do Fluminense contra o Borussia Dortmund. Todos os jogos dos times brasileiros na tela da Globo para você curtir esse comecinho de Copa do Mundo de Clubes, que vai até o dia 13 de julho. Chutão lá pra frente do John. Pelo alto de cabeça, o Botafogo tem que ficar com ela. Alexander Barbosa. Coloca no chão, Arthur. Briga por ela, Danilo Barbosa. Perde o domínio. Um segundo tempo completamente diferente do que o Botafogo fez no primeiro, né? Com muitas dificuldades, principalmente com as mexidas. Rusnak é batido, desvio 1, 2 vezes. Apostando na bola longa, que não chega lá na frente para ninguém. É o goleiro Frei que recomeça. Vou falar um pouquinho mais do Arthur Cabral também, né, que entrou para esse segundo tempo. Tá com 27 anos, 1,86 m. Olha a sobra do Botafogo, a bobeira do Seattle. Vem o Botafogo por dentro, Joaquim Correa na sombra, vem a batida, tá no chão. Defesaça do goleiro Frei, quase o terceiro gol do Botafogo, numa bobeira, né? E é isso, o Botafogo tem que acreditar em todos os lances. O Seattle, que não tá errando muito nesse segundo tempo, quase entregou agora o terceiro gol do Botafogo. O Cabral jogou pouco nessa temporada, né? Tava no Benfica e assinou com o Botafogo até 2028. Um dos 5 reforços nessa janela de transferências da Copa do Mundo de Clubes. Alexander Barbosa bem no lance. Isso aqui agora, hein? Acabou errando ali o passe pro Cuiabano. São 4? É isso, né? 4 minutos para acabar o primeiro jogo do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes. Será que vem a vitória? Será que vem os 3 pontos? É o objetivo, é o foco para começar bem demais a competição, porque só parada dura na sequência, hein? PSG na quinta-feira, Atlético de Madrid no dia 23 de junho. É o grupo da morte, é o grupo do Botafogo. De La Vega. Boa troca de passes com o Rusnak, de novo De La Vega, cruzamento! A sobra, Roldan, tira dali a marcação do Botafogo, explode de novo. Os jogadores do Seattle tentam finalizar e a bola fica na marcação. E agora tome contra-ataque do Botafogo nessa reta final. Já estamos nos acréscimos. Bola nas costas ali do Vitinho. Voltou, recuperou.
A marcação chegou junto e a bola para nas mãos do goleiro Frei. Que reta final de jogo! O Snack. Igor Jesus eleito o melhor jogador da partida. O atacante da equipe do Botafogo. Um dos acréscimos já foi, faltando 3 para acabar o jogo em Seattle. Troca passes a equipe da casa. Tentativa ali com o Baker Whiting, lado esquerdo, Rat Rock, cruzamento. O que o Reagan fez, hein? Não entendi. Olha o De La Vega, ele foi embora e não deixou a bola sair. Cara, impressionante esse lance do De La Vega. Alex Roldan. Eu não entendi o que o Reagan não fez antes, né? Tirou da marcação, Roldan! Essa bola saiu, hein? O Seattle teve uma grande chance. Primeiro com o Reagan que tirou o pé, ele podia ter chegado finalizando. Aí zagueirão, né? De repente ele falou, tem que espanar? Não, deixa eu... O que eu faço aqui com essa bola na área, alguém né? atrás de mim pra finalizar melhor. Eu não vou passar essa vergonha, né? Tinha que ter passado, tinha que ter finalizado. O torcedor, quando se vê no telão, é uma felicidade, né? Olha o Vargas aí, joga muita bola mesmo esse moleque. Um dos destaques da partida, né? De olho nele na competição, que é uma vitrine, né, Roger? É uma grande vitrine pro mundo todo. Não, e pelo que o Magrão mandou na mensagem aqui, que tem vários clubes da Europa já de olho nele. Querendo, né? Jovem, talentoso, promissor, não sente o peso do jogo, né? Vai pra cima. Por que não no fogão? Botafogo, o Jackson adora tirar os moleques da... Só no fogão, da né? Major League. No Brasil tem espaço, tem vaga. Um bom investimento. Faltando 1 minuto e meio para acabar o jogo em Seattle. 2 pro Botafogo, 1 pro Seattle Sounders. Jonathan Bell. Abriu o lado esquerdo, Baker Whiting. Botafogo se fecha na marcação. Vargas, Baker Whiting. O Snack. Domínio, errou. Botafogo fica com a sobra. Arthur. Teve o desvio, é arremesso lateral que favorece o Botafogo. Quinta-feira, Botafogo e Paris Saint-Germain. PSG hoje que goleou o Atlético de Madrid, 4-0. Arremesso lateral já cobrado. Gregory. Chutão, rifa a bola lá pra frente. Coloca no chão Christian Roldan, o autor do gol do Seattle, que diminuiu o placar. Jair tirou errado, Jair, a sobra Rusnak. Alexander Barbosa. Vem o Seattle acreditando no empate com o De La Vega. John! Defendeu o goleiro do Botafogo numa sequência de lances inacreditáveis. Vai acabar o jogo, são os segundos finais. Você viu ali o abraço, o beijo do Alexander Barbosa no John. Acabou. Fim de papo em Seattle! Vitória do Glorioso! O Botafogo estreia com o pé direito. O Botafogo estreia com 3 pontos. A conversa dos técnicos, hein? O cumprimento dos técnicos. Português de um lado, o norte-americano do outro. O Seattle jogou muito melhor que o Botafogo no segundo tempo. Muito pelas substituições. Tentaram várias vezes. Faltou o capricho na bola final. Botafogo muitas vezes na sorte. Fez um ótimo primeiro tempo. Conseguiu fazer 2 gols. Torcedor do Botafogo feliz, contente com essa estreia que precisava desses 3 pontos. Precisava vencer hoje, maestro. E conseguiu. Exatamente, né? Vamos passar uma borracha nesse segundo tempo. Nesse segundo tempo é bom para o treinador pegar e mostrar, ó, isso aqui a gente não deve fazer, né? E até o torcedor, e o treinador também, né? Isso aqui eu não devo fazer, que algumas substituições... Exatamente, né? Tem que servir de exemplo esse segundo tempo, né? Mas era importante vencer, né? Para poder já sair com o pé direito. Mas teve coisa boa, principalmente no primeiro tempo, né? Estranhei também, como o Roger falou, a respeito dele quebrar aquela dobradinha do Alex Telles com o Cuiabano, né? Que foi uma dobradinha que deu certo. Ele achou o time a partir exatamente quando o Cuiabano entrou no time, que deu um equilíbrio muito grande. Roger, 2 pro Botafogo. É isso. Ficou 1 pro Seattle. Ainda bem que terminou, né? Ficou de bom também pro Botafogo. Tava sofrendo demais no segundo tempo. O time se desarrumou, se desequilibrou. O Seattle teve domínio amplo do segundo tempo. O Botafogo consegue esses 3 pontos, que eram o mais importante nessa primeira partida.
Logicamente, precisava de um saldo melhor, de gols pró a mais. Não deu, mas sai com a obrigação feita, 3 pontos, e é isso. Consertar, ver o que tem para treinar, ajustar, porque vem 2 pedreiras gigantes pela frente. Dá uma olhadinha nos gols da partida. Bora lá. Ó, cobrança de falta do Alex Telles e o Jair Cunha de cabeça. Primeiro gol dele, gente, com a camisa do Botafogo em 20 jogos. Tá aí o zagueiro colocando a bola no fundo da rede e abrindo o placar. Isso aí foi no primeiro tempo, aos 28 minutos da primeira etapa. 1 pro Botafogo, 0 pro Seattle. E depois Kamehameha, Igor Jesus aos 44, ampliou 2-0. E aí, gente, o cabeceio do Christian Roldan, a bola desviou no Igor Jesus, acabou complicando a vida do John. O único golzinho do Seattle no jogo, diminuindo o placar para 2-1. Bom, o Botafogo venceu e agora a gente mostra a classificação do Grupo B. Todo mundo do grupo já jogou. O Paris Saint-Germain goleou o Atlético de Madrid, por isso é o primeiro do grupo, 3 pontos, e tem gols maiores que o Botafogo, né? O Botafogo é o segundo colocado também com 3 pontos. O Seattle é o terceiro, zeradinho, e Atlético de Madrid também. Seattle e Atlético, terceiro e quarto, se enfrentam quinta-feira. Primeiro e segundo, Paris Saint-Germain e Botafogo se enfrentam quinta. Previsão para esse confronto? Então, vou fazer uma previsão dentro daquilo que a gente viu do Botafogo no primeiro tempo. É um jogo muito difícil, é uma montanha gigante para escalar. O Botafogo tem que ser muito cauteloso, tem que jogar na sua maior intensidade, tem que ter o seu time num dia muito especial tecnicamente para poder fazer frente ao Paris Saint-Germain. Se tudo isso der certo, for esse conjunto, acho que dá para beliscar pontos, sim. E aí, maestro, quinta-feira tem Paris Saint-Germain. Mas eu acho que o Botafogo vai decidir com o Atlético de Madrid. No terceiro jogo. Perfeito. É isso. Grupo B, primeira rodada já foi. Amanhã tem estreia do Flamengo, terça-feira do Fluminense. Agradecer Roger Flores, Maestro Júnior, Galindo, todo mundo que esteve aqui acompanhando a gente, nossa produção e coordenação. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Copa do Mundo de Clubes é na Globo. Futebol, aqui é emoção.